Voltamos aqui do nosso podcast no Campinas Innovation Week, nos estúdios da IMA, para mais uma conversa sobre tudo que está acontecendo aqui na feira. E agora eu recebo o Tércio Pereira e o André Pimentel, que são do podcast Pode Faturar. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, muito obrigado. Valeu. E vocês, inclusive, fizeram uma palestra aqui. Quero que vocês me contem, porque vocês falam sobre venda. Exato. E venda é importante em todas as áreas, inclusive tecnologia e informação, porque precisa desenvolver e vender. Me contem um pouco sobre o que vocês conversaram. Legal. Primeiro foi um prazer. Obrigado, Lilian, pelo convite. Obrigado aí à organização da IMA, do evento, pelo convite de a gente estar aqui. Foi uma palestra muito divertida, né? Foi. Até porque o nosso podcast, ele tem a missão de trazer assuntos sérios e pesados de uma forma inusitada e leve. Isso é bom. Então a gente também transmite um pouco disso nas palestras que a gente faz. O tema da palestra foi Vendas B2B. E a gente sempre tem o lema que fala, atrás de todo o CNPJ estão os CPFs. É verdade. Então a gente busca transmitir um pouco de conhecimento para tentar criar essas conexões através de empatia, através de confiança e estabelecer essas relações de CPF, porque aí as CNPJ ficam muito mais fáceis, né? Sim. É isso aí. Eu sou desse lado aqui eu moro em Vinhedo, o André mora em São Paulo, então a gente já acompanha a vida de Campinas, a tecnologia de Campinas há muito tempo. O que a gente procurou fazer na palestra, por exemplo, é dar realmente um outro tom, porque é um evento de tecnologia, um evento de inovação e tal, Sim. Então tem muito nerd, né? Sim. Muitas vezes é uma quantidade de informação tão grande verdade. Que passou ali da metade do evento, as pessoas não estão mais conseguindo assimilar muita coisa, né? É verdade. Então a gente tenta buscar essa leveza exatamente falar, olha, presta atenção que são poucos pontos, mas que pode fazer toda a diferença. E é muito bacana isso que vocês estão falando, porque de fato, né, eu acho que isso começou a mudar, mas tem algumas áreas, né, que as pessoas têm de fato um pouco mais de dificuldade, ou melhor, não tem tanta habilidade com a comunicação. E o que você falou sobre conexão é importante, Sim. Porque é isso que a gente precisa. Eu não sou uma boa vendedora, eu já admito, mas comunicação eu entendo um pouco. Mas a gente que precisa é tentar se conectar com as pessoas, porque é um processo de comunicação. Também, né? Lá tem o convencimento, mas você precisa conversar com a pessoa, se conectar para conseguir vender. E o que a gente fala apesar de ser uma venda corporativa, uma venda técnica, você está falando com gente. Sim. E gente tem expectativa. Sim. E gente quer confiar em você, precisa de você. Objetivos pessoais, mesmo dentro da organização. E o vendedor, ele tem que ter essa sintonia, ele tem que ter essa capacidade de entender isso. E muitas vezes também, Lilian, quando se fala em vendas, pensa a primeira coisa, deixa eu ver o que eu tenho para oferecer para o meu cliente. Mas ninguém lembra, deixa eu ver o que o meu cliente precisa. É verdade. Porque às vezes você pode oferecer tudo, ou até não tem nada daquilo que você tem para vender, mas você pode indicar o telefone de alguém que tenha. Sem dúvida. Então você passa a ser o consultor daquele cliente, você passa a ser a referência. Ele não vai dar um passo sem pelo menos ligar para você para falar, olha, eu estou indo no caminho certo. Então, quando você estabelece essa relação de confiança, aí tudo fica mais fácil. E no podcast de vocês como é que vocês têm avaliado as pessoas que vão lá? Como é que tem sido essas conversas? Esse é um ponto realmente em que vocês falam muito sobre isso com as pessoas? Tem muita coisa, muito assunto sobre IA, como é que o IA está impactando a vida do vendedor, da área de vendas. São conclusões legais que a gente está... A gente aprende muito, né, André? Principalmente, né? A gente fala que assim, a mesa do podcast é a primeira camada de conhecimento que a gente recebe, então nós somos privilegiados. Sem dúvida. Depois a gente tenta transferir um pouco isso para a comunidade, para todas as pessoas que assistem e acompanham o trabalho. A gente recebe executivos, presidentes de empresa, líderes de marketing, de gestão, de RH, de inteligência artificial. E aí o Pode Faturar, ele tem uma característica assim, a gente primeiro está voltado para a pessoa, então a gente quer saber a história daquela pessoa. E como que o negócio que a gente vai falar está inserido na vida dela. Sim. Depois a gente traz aquilo num formato para fazer sentido para quem está assistindo, né? Então isso faz a gente ter... a gente até brinca assim, quando a gente começa a fazer todo o briefing na semana ali do convidado do podcast, acontece toda quarta, 7h30 da noite ao vivo. Sim. Legal. E a primeira pergunta que a gente recebe do convidado é: cadê o roteiro? Cadê o script? Cadê o script? Eu sei bem como é isso. E aí a gente fala assim, o script do Pode Faturar é no script, não tem. A gente tem, claro, uma linha central, um tema, mas o improviso ali,
ele mantém essa leveza. E a gente interage também muito com os espectadores que estão no chat, né? Então, vai mudando o caminho, vai conduzindo, vai mais força, menos força, e aí deixa essa leveza, que é quase uma mesa de bar. Nós vamos te contar um exemplo. Vou contar um exemplo da Paula. Nós precisávamos aconteceu da gente trazer uma pessoa, uma advogada especializada em direito tributário, para falar sobre o que vai acontecer com o Brasil no foco tributário. Como precificar melhor, como fazer a relação tributária para ter mais competitividade. Esse era o tema central. E aí sentamos, começamos a conversar e, né, como é que você começou e tal. Ela falou, olha, tinha muito problema porque a gente mudava de cidade para cidade com muita frequência. Né? Até o André pensou que era de família militar, né? Quando era criança a gente mudava muito, então eu mudava muito de escola. Muito de tal. Normalmente é uma característica de família militar, né? Aqui é transferido para o Nordeste, é transferido para o Sul e tal, né? Aí eu fiquei curioso, antes, vamos entrar no assunto principal, eu falei, mas antes, eu queria só... Por quê? Né? Falou, aqui a minha família é família de circo. É circense. Eu falei, então o direito tributário vai ficar um pouquinho de lado. Conte-me mais sobre isso. Mas não dava para deixar passar, não né? Dava, se tivéssemos um roteiro muito formal, a gente não podia sair, né? E aí a pergunta seguinte foi assim, e você participava ou participa da família, né? Eu falei, sim, eu faço o Globo da Morte com a moto. Com a moto? Tá brincando. Bom, aí no final do dia, no resumo, assim... A gente criou uma analogia do vendedor e do palhaço, do circo, que no final a gente descobriu que tem as mesmas missões, as mesmas funções e muitas vezes as mesmas frustrações do palhaço, né? Então, essa é um exemplo de como o podcast funciona, porque imagina, por exemplo, se você está jantando numa mesa de um bar, tomando um vinho e tal... E surge um assunto desse. Você não vai, mas depois a gente fala sobre isso, vamos falar disso. Claro. Então o podcast ele permite isso. E sem contar que toda quarta-feira a gente também tem o privilégio de tomar uma garrafa de vinho, que sempre o nosso convidado isso faz parte do convite, né? Nossa, gostei desse podcast. Muito bom. E a gente fala assim, para entrar no prédio onde fica o estúdio tem que ter documento com foto. E uma garrafa de vinho. Isso. Muito bom. Aí ele falou, não, brincadeira, não precisa de documento com foto. Mas a garrafa de vinho tem que chegar. Que... Muito bom, é isso. É sobre conexão humana e sobre histórias. Exatamente. Né? Muito Estamos indo para o segundo ano, tá indo muito legal. Segunda temporada. Começamos numa mesa de bar. Poxa, lógico, não podia ser diferente. Não. Né? E estamos indo e tá divertido. Tá muito divertido, né? Muito bom. Prazer receber vocês. Sucesso aí nas empreitadas. Hoje, todas as quartas-feiras, 19h30, no YouTube. Pode faturar, estamos lá à disposição. Podcast. Será um prazer receber vocês. É isso aí, que não podcast. Podia ter um nome melhor também. Né? É verdade, gostei desse nome. É isso aí, tá bom? Obrigada, gente. Tá legal, obrigado você. Daqui a pouco a gente volta com mais bate-papo aqui do Campinas Innovation Week.